Desde o surgimento da primeira parada gay, muita coisa mudou. Ana, a parada ganhou mais proporções e a população LGBT também conseguiu conquistar mais direitos. Mas a diversidade sexual ainda está longe de se tornar uma igualdade ainda tabu para muita gente. E é disso que nós vamos falar hoje aqui no Repórter PUC. Hoje é quinta-feira, 29 de junho, e o Espaço PUC começa agora. Olá, quinta-feira é dia do quadro Repórter PUC aqui no programa. E hoje a gente vai falar sobre a diversidade sexual, né, Ana? Isso mesmo, Érico. No último dia 18, a cidade de São Paulo recebeu a 20ª edição da Parada do Orgulho LGBT, a maior parada do mundo. Impressionante. A manifestação política que se mistura com muita festa pode até virar patrimônio histórico. Isso aí. A gente vai ver um pouquinho mais sobre essa história e aprender também sobre a diversidade sexual agora na reportagem. Junho de 1997. Exatamente há 20 anos acontecia a primeira parada gay da cidade de São Paulo. O movimento reunia gays, lésbicas, travestis e ativistas. A sigla LGBT ainda nem mesmo existia. A manifestação era chamada de Parada do Orgulho GLT, não incluindo os bissexuais. Hoje, a Parada do Orgulho LGBT de São Paulo é a maior do mundo. A desse ano, realizada no último dia 18, reuniu mais de 3 milhões de pessoas. O evento ganhou tanta dimensão que está sendo discutido na Câmara dos Vereadores da capital paulista um projeto de lei que visa tornar a parada gay um patrimônio imaterial da cidade. Com esse tema em pauta, novos termos e conceitos foram se popularizando. Você, por exemplo, sabe a diferença entre identidade de gênero e orientação sexual? Não sei. Orientação sexual é a orientação que você vai dar para as pessoas, né, para as crianças. Aí, identidade de gênero é a opção, eu acho que você escolheu, né? Orientação sexual é quando a pessoa ela tem dentro da sua casa ou dentro do seu decorrer do seu dia a dia uma escolha sexual baseado no seu conviver. Por exemplo, eu sou mulher porque eu gosto de usar tal roupa. Já a identidade de gênero é quando a pessoa ela acha que não é o gênero que ela nasceu. Orientação sexual é a pessoa que você sente atração e identidade de gênero é o que você se sente. Embora os termos se pareçam, gênero sexual é diferente de orientação sexual. Eles podem até se comunicar, mas não dependem necessariamente um do outro. O gênero vai além do sexo biológico. Ele está ligado à forma com que a pessoa se expressa e atua socialmente. Dessa forma, as pessoas são divididas em dois grupos, os cisgêneros e os não cisgêneros. Os cis são aqueles que se identificam com o gênero que nasceram. Já os não cis não se identificam com o gênero de nascimento. A orientação sexual, por outro lado, está relacionada à atração afetivo-sexual por qualquer pessoa de qualquer gênero. Sendo assim, é possível que uma pessoa transgênero, aquela que mudou seu gênero, por exemplo, seja heterossexual. Basta que ela sinta atração por pessoas do sexo oposto. Ao longo desses 20 anos, muita coisa mudou. A união homoafetiva foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como entidade familiar. E os transexuais agora podem adquirir nova certidão de nascimento. Foi o que aconteceu com Tami Miranda. Depois de ter passado por um longo processo de transformação de seu corpo, essa semana ela finalmente conseguiu alterar a certidão de RG para o gênero masculino. Outra famosa que passou por uma grande transformação e deu voz à população trans é a americana Caitlyn Jenner. No passado, ainda como Bruce, ele foi campeão olímpico de declato e casado com a socialite Kris Jenner. Mas, ainda que a população LGBT tenha ganhado mais visibilidade e conquistado direitos, ainda há um longo caminho a ser seguido em busca da igualdade social.
Esse tema é mesmo muito importante. Por isso, recebemos no estúdio Maria Badé Souza, professora de jornalismo da PUC Minas e membro do coletivo Vivas. Também recebemos no estúdio a Cristal Lopes, que é membro de vários grupos, né, Cristal? A gente vai falar um pouquinho aqui da sua história. E eu queria que você contasse como que foi essa descoberta sua de que você não se identificava com o gênero que você nasceu. Olha, na verdade, eu até gosto de corrigir a palavra opção, porque não é uma opção, assim, você não opta por sofrimento, né? Você não escolhe, é natureza humana mesmo. Eu falo da identidade de gênero, é muito natureza humana. Eu nunca me senti confortável no gênero masculino, assim, mas eu também ainda não sabia que eu pertencia ao gênero masculino. Na verdade, eu falo muito, eu estava no limbo. A certeza de não pertencer ao gênero masculino eu tinha claramente na minha cabeça. Mas eu ainda não sabia que eu me identificava com o gênero feminino. Eu falo uma coisa até para mim foi muito importante, que as roupas masculinas, para mim, era como se eu estivesse vestindo uma mordaça. Olha. Sabe? No meu corpo, roupa masculina era uma mordaça. E eu não me sentia confortável, eu não conseguia me ver. Eu falo até muito do espelho, que foi uma parte muito importante da minha transição. Tipo, quando eu comecei a minha transição com 12 anos de idade, né? Assim, hoje em dia eu acho isso meio louco. Eu falo, meu Deus do céu, como que eu tive coragem? Mas é o tal negócio. Eu acho que se eu não assumisse a mulher que sempre houve em mim, eu já teria me matado. Assim. Então, a gente tem que começar a perceber que não é opção. Claro. Você não opta, você nasce. Sem dúvida. Sim. Professora, como é que você avalia a cobertura que a mídia nacional tem feito dessas questões? Você acha que ela tem dado voz suficiente a personagens como a Cristal, por exemplo, nesse sentido? Eu acho que a gente está vivendo um momento muito importante onde a sociedade, muito por pressão social, por pressão dos movimentos sociais, dos quais a Cristal faz parte, muitos outros Brasil afora, que tem feito uma pressão nos meios de comunicação para a gente que tenha essa mudança de paradigma, né? Internacionalmente, a questão da representação dos coletivos LGBTI, que lá fora se utiliza muito, eu estava até comentando isso com a Cristal, a questão de incluir os intersexuais nessa sigla, é uma coisa que a gente ainda está caminhando no Brasil, que é a questão de dar visibilidade a essa diversidade de coletivos, né, que compõem o núcleo LGBTI, né, que são essas pessoas que não são cisgêneros, são as pessoas transgênero, como se dizer, os não cisgêneros são os transgêneros, que são as pessoas que não se identificam com o gênero biológico que elas que elas nasceram com ele, né? Então, os meios de comunicação têm evoluído muito. Agora, claro, a gente vive uma sociedade onde a gente tem, eu digo que o Brasil vive um momento muito maniqueísta em todos os sentidos, desde a política a mesmo as questões da LGBTI. Infelizmente, nós temos algumas bancadas muito conservadoras nas nossas diferentes instâncias do poder, que fazem uma pressão muito grande nos meios de comunicação e que fazem uma força muito forte contrária à representatividade do movimento LGBTI. Por outro lado, a gente tem uma grande parte da sociedade que vai ganhando consciência, que vai entendendo o que são esses conceitos, que vai conseguindo aos poucos diferenciar o que é orientação sexual, o que é identidade de gênero, o que são esses diferentes coletivos e, principalmente, a importância de respeitar que cada um possa se identificar e ser identificado como ele quer, né? Eu digo muito isso aos alunos, quando eu vou explicar as questões de gênero, que acho que a primeira pergunta que você tem que fazer quando você vai conversar com alguém, não tenha vergonha de ter dúvidas, de perguntar como você se identifica, como você quer ser identificado, né, Cristal? Porque existe uma gama muito ampla de terminologias que a gente pode utilizar para poder representar essa diversidade social. E muitas vezes, mesmo eu, como professora e estudiosa da área, me confundo um pouco com os conceitos e recorro aos coletivos, recorro às pessoas que vivem isso em primeira pessoa, para a gente poder realmente contribuir para a inclusão, para a representatividade dessa diversidade social que Inclusive, Cristal, a população LGBT, esses membros, esses grupos, eles conseguem dar apoio a todas essas pessoas que se identificam de uma forma que a gente não conhece muito a fundo? A gente tenta, assim. Eu gosto muito, eu gosto muito dos movimentos aqui em Belo Horizonte por eles se
interlidam e fazem atividades coletivas que nem sempre alcança a maioria das pessoas, mas alcança uma parte. Então, eu acho que, sim, sabe, que as ações, a própria parada LGBT é um ato político para mim muito forte, porque é hora que essas pessoas falam, olha, eu estou aqui, eu existo. Sim. E aí? Sabe? Porque eu falo, que, hoje uma grande notícia nossa é que se fala disso, né? Sim. Eu falo que na minha transição não se falava disso, assim. Eu não sabia o que era transexualidade, assim. E eu vivia, mas eu não sabia o que era. Então, hoje, com a ajuda da internet, eu acho que a internet também foi uma grande colaboradora para que esse assunto fosse conversados e falados, que hoje em dia as pessoas estão falando sobre isso. Sim. Porque não tem como mais você pôr diversidade sexual para debaixo do tapete. Porque essas pessoas, elas sempre existiram e sempre vão existir. Sim. E quais são as formas de marginalização que vocês veem que são as mais comuns que as pessoas sofrem nesse sentido? Olha, falta de a empregabilidade é uma coisa que ainda é muito grave. O direito à educação, assim, é muito grave, apesar da inclusão do nome social nas universidades. Eu ainda vejo que a população LGBT ainda não conseguiu, apesar dessas ferramentas, ainda não conseguiu entrar na faculdade, assim. Sim. Eu sempre, quando dou as palestras na faculdade, eu sempre pergunto. A primeira pergunta que eu faço, gente, vocês conviveram com alguma pessoa transgênera? Vocês sabem identificar essas pessoas? Porque apesar do nome social ser uma coisa que, né, a gente está lutando para que seja uma lei, é um decreto, ainda não é uma lei, mas agora as universidades, né, as instituições escolares são obrigadas a aderir ao nome social, mas eu ainda assim vejo muito a comunidade LGBT muito pouco representada na faculdade, por exemplo. Sim. Ainda há um índice muito grande de abandono dessas pessoas na educação, ainda há um índice enorme de falta de emprego. Isso é horrível falar isso, mas o Brasil continua ainda sendo o primeiro país que mais mata pessoas LGBTs no mundo, e essas mortes são comparadas ao número de guerra. Né? É muito Os triste. números são muito assustadores, né? Só no passado, a associação mais antiga, que é quem faz um levantamento, e ainda não é o levantamento, isso é uma das coisas que eu acho que contribui até para essa invisibilidade, não existe um levantamento oficial do governo do número de mortes dos coletivos LGBT. O dado que a gente tem é o dado de uma associação na Bahia, que é a associação mais antiga, né, que é um dado que diz que são 343. E como que é feita a coleta disso? Através de notícias de jornais. Então, ainda é um dado que eu sempre gosto de dizer isso, o dado já é assustador, ou seja, já somos o maior com esse dado. Mas o dado é pior ainda do que isso. Várias Por quê? pessoas não Porque estão lá. existem várias pessoas que são componentes do coletivo LGBT e que, quando morrem, os parentes, por vergonha, não relatam a morte como morte por causas homofóbicas. Isso é muito grave, principalmente nos interiores, onde tem menos acesso à informação. Então, o dado é muito mais assustador ainda. Se a gente fosse fazer um levantamento criterioso do número de mortes por causas homofóbicas no Brasil, seriam muito mais que as 343 de 2017. Não seriam só uma morte a cada 25 horas. Esse dado eu acho que seria ainda muito mais assustador, porque o Brasil é um país homofóbico. A gente não pode se iludir. É um país homofóbico, é um país com sérias características racistas. Os coletivos que são do LGTBI e que ainda passam pela questão racial, por isso que é necessário as associações que têm que de certa forma atendam essas duas vertentes, porque são duas vertentes que se encontram, porque o preconceito é ainda maior nesse âmbito. Gente, o assunto tá bom, mas a gente volta no próximo bloco. E, Cristal, queria muito agradecer a sua participação aqui no programa. Isso aí, no próximo bloco a gente continua com esse assunto sobre a diversidade sexual. Não sai daí.
Estamos de volta com o Espaço PUC e no quadro Repórter PUC de hoje o tema é identidade de gênero e orientação sexual. Exatamente. Agora nós vamos direto à redação porque lá o Júlio César Pujatti tem mais informações sobre o que aconteceu ontem no Dia Internacional do Orgulho LGBT. O que você tem aí, Júlio, de informação? Boa tarde, pessoal do estúdio e para você que está nos assistindo. Pois é, ontem foi comemorado o Dia Internacional do Orgulho LGBT, que tem o objetivo de conscientizar a população do mundo inteiro acerca da importância do combate à homofobia. E para marcar essa data tão importante para a construção de uma sociedade com menos preconceito, algumas empresas fizeram umas campanhas bem bacanas. A Coca-Cola, por exemplo, criou latinhas especiais com a seguinte frase: "Essa Coca é Fanta, e daí?", problematizando a típica frase homofóbica e trocando o líquido original de dentro por Fanta. A marca de salgadinhos Doritos também criou uma embalagem especial, chamada Rainbows, com as cores do arco-íris. A pessoa que comprar a embalagem de salgadinhos ganha uma bandeira do movimento LGBT. E por fim, a Nike criou uma série de tênis especiais com adornos e enfeites com as cores do movimento LGBT. E vários monumentos também do mundo inteiro, do Brasil e aqui em Belo Horizonte ficaram iluminados de forma especial. Foi o caso do nosso querido Mineirão, que foi o primeiro estádio do mundo a acender as suas luzes para a diversidade sexual. E por fim, ontem também foi entregue o projeto de lei que visa a criação de um Conselho Estadual de Cidadania LGBT, aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A ideia é que o governo direcione ações mais específicas para essa comunidade, criando assim um diálogo mais efetivo com a sociedade. São essas as informações, gente. De volta para o estúdio. Obrigada, Júlio. E agora a gente recebe também a Sônia Cicichelli, que é transafetiva militante, membro do grupo Transpop Rua. Seja muito bem-vinda, Sônia. Boa noite. Então, pode ir, Eri. Então, Sônia, conta pra gente, aproveitando o gancho, como você vê a importância dessa expressão do orgulho LGBT, qual é a força simbólica que ela carrega e por que ela ajuda a reforçar essas lutas e garantir esses direitos da população LGBT? É muito importante o Dia do Orgulho Internacional LGBT, porque é mais do que um orgulho, é um dia de luta, um dia de consciência. Apesar de todos os retrocessos que a gente tem sofrido aqui no Brasil, a gente ainda tem bastante força para resistir tudo isso e ir em frente lutando contra a transfobia que nos ataca tanto, as mortes com violência, as mulheres travestis e transexuais. Então esse dia é mais do que um dia do orgulho, é um dia de luta, é um dia de reconhecimento, um dia de conscientização do nosso movimento internacional, nacional da população LGBT. E Maria, qual que é a importância que você vê da criação de um conselho estadual para tratar mais especificamente desses assuntos? Essa é uma luta antiga dos movimentos, né? Aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte também tem uma luta pela criação do Conselho Municipal LGTBI, inclusive LGBT, que aqui usa LGTBT. Tem um grupo de vereadores que apresentou agora a proposta recentemente para o prefeito Alexandre Calil na Câmara Municipal, para a criação do Conselho Municipal também. E em Minas Gerais, nós só temos 2 conselhos municipais, em São João del Rei e em Contagem, são as únicas cidades onde tem. E agora a criação do Conselho Estadual. Então, a importância do Conselho Estadual, em grande medida, é que também vai estimular a criação dos conselhos, vai fomentar a criação dos conselhos municipais. E, a nível estadual, é um conselho consultivo, né? É um espaço onde se reúne a sociedade civil organizada, todos esses movimentos sociais organizados que a gente tem no Estado, se reúnem para poder pensar e propor políticas públicas voltadas para os coletivos LGBT. E isso é fundamental, porque a construção dessas políticas públicas tem que ouvir esses movimentos, tem que ouvir essas pessoas que vivem em primeira pessoa todas essas dificuldades de representatividade social, de reconhecimento, a transfobia, a homofobia e todos esses problemas sociais que a gente tem para realmente a gente chegar um dia, não custa sonhar, e é o que todos nós gostaríamos, a uma sociedade realmente diversa, que respeite a diversidade e aonde se viva a diversidade de uma maneira natural, onde a gente não tenha, né, que ficar tão preocupado com essa representatividade, sim, que a gente realmente tem uma representatividade social. Nesse sentido, os meios de comunicação realmente o que o colega falou aí, ele deu alguns exemplos, mas desde 2015, quando a gente teve aquela publicidade do Boticário,
que gerou maior Dia polêmica, dos que foi Namorados. uma publicidade a mais sutil possível, que foi um beijo entre duas pessoas homoafetivas e que gerou um rebuliço por causa das bancadas religiosas mais conservadoras. Desde então, a gente teve uma evolução muito rápida da representatividade dos coletivos LGBTI nos meios de comunicações. Eu já fiz várias análises e o que se vê é isso. Teve mudança, inclusive, no corpo das grandes empresas, a Ambev, por exemplo, mudou o seu corpo da assessoria de comunicação, assessoria de imprensa deles, e preocupado justamente em trabalhar essas questões. Então, são diversas as publicidades que a gente vê hoje no Brasil que trazem essas questões, que normalizam, que tiram dessa questão estereotipada desse universo à parte as questões desse universo. E é assim que a gente vai realmente transformando e normalizando essas questões para dentro da nossa sociedade. Uma evolução, né? E Sônia, eu queria que você falasse um pouquinho do que você sentiu que já teve nesse tempo todo de avanços na sociedade e também de retrocessos, infelizmente. Bom, eu que venho lá da ditadura militar, eu posso dizer que já conquistamos bastante coisas, mas a caminhada ainda é grande. E nesses últimos meses e anos eu vejo um retrocesso muito grande dentro de todas as políticas, de todas as populações mais vulnerabilizadas. A gente teve grande retrocesso. A gente tem que lutar hoje, em primeiro lugar, o nosso direito fundamental é lutar pelo direito à vida. A partir do momento que nós conseguimos viver, aí a gente pode lutar pelos outros direitos, porque hoje está difícil viver como pessoa trans. Hoje se morre apenas por ser uma pessoa trans. Um homem olha para uma pessoa trans na rua, ele é capaz de matar essa pessoa. O mesmo homem que nos faz amor conosco é o mesmo homem que vem nos matar. Então, lutar pela vida hoje é o nosso objetivo maior. E uma das principais formas de combater esse preconceito, né, e tudo mais, a gente até viu na nossa introdução, é o movimento coletivo das paradas, por exemplo. Inclusive, BH vai receber a parada no mês que vem, né? Qual é a importância desses movimentos coletivos para que as pessoas tenham mais consciência dessas questões, né? São através dos movimentos sociais organizados que a gente se fortaleceu, né? Foi as mulheres travestis as pioneiras no Brasil na criação do movimento social para pessoas trans. Hoje se fala LGBTQI, mas ainda é considerado apenas LGBT dentro da sigla do movimento LGBT, ainda não foi incluído o I e o Q. Só para esclarecer, o que seria o Q e o I, para as pessoas que não sabem? Você poderia explicar melhor? Rapidinho, antes do tempo acabar. O queer, na verdade, é uma teoria, né? A teoria queer, que é uma vertente dos estudos de gênero, que o termo queer significa esquisito. Então, é tudo aquilo que não se encaixa nesse padrão cisgênero da sociedade. Então, são os coletivos transgênero, que não se encaixam nessa denominação. Então, é uma linha de estudos que busca incluir e dar visibilidade e mostrar que essa sociedade heteronormativa não é o que se busca. Então, o queer é para incluir todo mundo aí que se... né, a tradução literal do que vem desse esquisito, dessa não adequação. E a outra sigla, que é o I, são os intersexuais, que não se deve falar, não vou utilizar aqui a palavra só para as pessoas entenderem, hermafrodita, mas a gente não utiliza, porque adquiriu um caráter pejorativo. Então, não se utiliza mais falar de hermafrodita, são os intersexuais, que são aquelas pessoas que nascem com órgão genital em parte masculina e em parte feminino. Algumas pessoas, ao longo da vida, optam por um ou por outro, ou vivem com essa intersexualidade. É um coletivo que ainda é muito invisível e que, lá fora, a gente já utiliza a sigla com o I, em todas as associações lá fora, principalmente em Barcelona, onde eu trabalhei mais diretamente com esses coletivos, se usa já o I. Aqui no Brasil a gente está começando, mas é uma exigência desses intersexuais que dê essa visibilidade na sigla para que também se trabalhe as suas demandas, que são demandas muitas vezes específicas e diferentes dos coletivos trans, por exemplo. Ótimo. Gente, nosso tempo infelizmente aqui é curtinho e está acabando, mas eu queria agradecer muito a presença de vocês e viva a diferença, né, gente? Viva a diferença. Viva a diferença. Isso aí, obrigado. Até a próxima. Obrigada a vocês. E não se esqueça que amanhã é dia de Espaço Cult. O programa está muito especial e o Espaço PUC desse semestre fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar. Em agosto estamos de volta com mais programas inéditos para você. E eu me despeço por aqui. Semestre que vem o Repórter PUC está de cara nova e, claro, você não pode perder. Muito obrigada pela companhia durante todo esse semestre. Tchau. Tchau.